Garota foi ridicularizada em uma festa por usar um vestido velho, mas minutos depois, o milionário dono da festa ficou em choque ao vê-la com o mesmo vestido da sua esposa desaparecida. A luz suave da tarde entrava pelas janelas do pequeno café em que Isabelle trabalhava, criando um contraste acolhedor com o barulho dos carros lá fora. Ela limpava meticulosamente uma mesa quando ouviu o som familiar da porta abrindo-se, seguido pelo som dos saltos altos ecoando no piso de madeira. Ao levantar a cabeça, viu uma mulher entrar. Elegante, com um vestido de grife e óculos escuros, ela se destacava instantaneamente entre os clientes habituais. Seu cabelo loiro estava perfeitamente arrumado e a bolsa cara pendia levemente de seu braço. Isabelle sentiu uma pontada de curiosidade ao ver aquela mulher distinta sentar-se em uma das mesas perto da janela. "Boa tarde. O que deseja?" perguntou Isabelle, com um sorriso educado, enquanto entregava o cardápio. A mulher baixou os óculos um pouco, revelando seus olhos penetrantes. "Um cappuccino, por favor, e, se possível, uma fatia de bolo de chocolate." Isabelle assentiu e se afastou para preparar o pedido. No fundo, ela se perguntava o que alguém como aquela mulher estava fazendo ali. O café era um lugar modesto, frequentado por trabalhadores e estudantes da região. Nada comparado ao tipo de ambiente que parecia combinar com o estilo sofisticado daquela cliente. Alguns minutos depois, ela voltou com o pedido, colocando o cappuccino e o bolo delicadamente na mesa. A mulher olhou para ela com um olhar avaliador. "Você trabalha aqui há muito tempo?" "Já fazem alguns anos", respondeu Isabelle, ainda surpresa pela pergunta. "Estou terminando meus estudos e trabalho aqui para ajudar com as despesas." A mulher sorriu, mas havia algo de enigmático naquele sorriso. "Estudante de quê?" "Literatura", disse Isabelle, um pouco sem jeito. "É o que sempre quis fazer." A mulher a observou por mais alguns segundos, parecendo ponderar algo. "Meu nome é Vivian", disse finalmente. "Você já ouviu falar de Christopher Lancaster?" O nome era familiar para Isabelle. Christopher Lancaster era o tipo de nome que todos na cidade conheciam, mesmo que apenas de ouvir falar. Um milionário, dono de várias empresas e figura central em eventos da alta sociedade. Ela assentiu, sem saber aonde aquela conversa estava indo. Vivian continuou. "Ele está organizando uma grande festa no próximo fim de semana. Um evento importante, com convidados da elite. Eu gostaria que você fosse minha convidada." Isabelle piscou surpresa. "Eu? Mas por quê?" Vivian riu levemente. "Digamos que eu gosto de ver novos rostos em eventos como esse. Acho que você se destacaria." Confusa e cética, Isabelle hesitou. Não fazia sentido para ela, uma estudante simples e trabalhadora, ser convidada para uma festa tão grandiosa. "Não sei se tenho algo adequado para usar em uma festa assim", disse ela, constrangida. Vivian deu de ombros com uma elegância despreocupada. "Isso não é um problema. O que importa é a sua presença, não o que você veste." Mas para Isabelle, isso era um problema. A vida simples que levava não permitia luxos como vestidos caros ou sapatos de grife. A última vez que vestira algo especial havia sido anos atrás, em um evento da faculdade, usando um velho vestido que pertencia à sua mãe. Mesmo assim, havia algo intrigante na oferta de Vivian. Isabelle sentiu uma curiosidade crescente. A chance de ver de perto um mundo tão diferente do seu, ainda que por uma noite, parecia tentadora. "Eu vou pensar", respondeu de forma educada, tentando ganhar tempo para refletir. Vivian pegou sua bolsa, levantou-se com elegância e colocou uma nota generosa sobre a mesa. "Faça isso. Eu volto aqui amanhã para saber sua resposta. Mas, se eu fosse você, não pensaria muito." Ela colocou os óculos escuros novamente e saiu pela porta, deixando Isabelle sozinha, absorvendo o estranho encontro. Sozinha no café, Isabelle ficou parada por um instante, seus pensamentos girando. Como alguém como Vivian poderia se interessar em tê-la em um evento tão luxuoso? Enquanto limpava a mesa em que a mulher estivera sentada, não pôde deixar de pensar no convite. No caminho de volta para casa,
sua mente continuava presa àquela proposta inusitada. As ruas familiares da cidade passavam como um borrão enquanto ela refletia. Talvez essa fosse uma chance única de sair da sua rotina, de ver o que a vida poderia ser além do trabalho duro e dos estudos. Ao chegar em seu pequeno apartamento, olhou para o armário, onde o velho vestido verde de sua mãe estava guardado. No dia da festa, Isabelle se olhou no espelho, respirando fundo. O vestido verde que escolhera era antigo, um pouco desgastado, mas ainda bonito em sua simplicidade. Pertencera à sua mãe e carregava uma história de memórias preciosas, de momentos que pareciam distantes e ao mesmo tempo tão presentes. Ela se ajustou uma última vez, passou a mão pelos cabelos e olhou para o reflexo. Não havia muito o que fazer além disso. Com o vestido e um par de sapatos simples, ela estava pronta, ou pelo menos tão pronta quanto poderia estar para uma noite no mundo da alta sociedade. Quando o táxi parou em frente à mansão dos Lancaster, Isabelle sentiu o estômago revirar. O lugar era ainda mais impressionante do que ela imaginara. Luzes brilhantes decoravam a entrada, e carros luxuosos desfilavam por uma longa alameda ladeada por palmeiras majestosas. Homens de smoking e mulheres em vestidos extravagantes circulavam como se tivessem saído de um filme. Isabelle desceu do táxi, sentindo-se uma intrusa naquele cenário. Enquanto ela caminhava lentamente em direção à entrada, uma das convidadas passou por ela com um olhar rápido de julgamento. Isabelle podia sentir os olhos curiosos a observando enquanto subia os degraus da imponente escadaria. O murmúrio constante das conversas e o tilintar de copos de champanhe misturavam-se à música suave que ecoava do interior da mansão. Logo ao entrar no salão, ela foi imediatamente engolida pela grandiosidade do ambiente. As paredes eram adornadas com obras de arte de tirar o fôlego, e enormes lustres de cristal iluminavam o local com uma luz quente e dourada. Isabelle se sentiu pequena em meio àquele luxo. Ela deu alguns passos hesitantes, buscando um canto mais tranquilo onde pudesse observar sem chamar atenção. Era óbvio que ela estava fora de seu elemento. Um grupo de mulheres, todas vestidas com vestidos extravagantes, estava reunido perto do bar, e suas risadas ecoaram pelo salão. Whitney, uma jovem loira de rosto anguloso e com um brilho de superioridade nos olhos, parecia liderar o grupo. Ela notou Isabelle entrando e sussurrou algo para as amigas. O som das risadas se intensificou, e com isso, o desconforto de Isabelle cresceu. Ela tentou ignorar, mantendo-se afastada, mas logo percebeu Whitney se aproximando com um sorriso sarcástico. "Você se perdeu no tempo, querida?" perguntou Whitney, olhando Isabelle de cima a baixo. "Esse vestido parece que saiu de um baú antigo." As amigas de Whitney riram em uníssono. Isabelle sentiu seu rosto esquentar, lutando para não demonstrar o quanto aquelas palavras a afetaram. Tentou se afastar discretamente, mas Whitney não pretendia deixá-la sair ilesa. "Não sabia que a festa tinha um tema vintage", Whitney continuou, claramente se divertindo às custas dela. "Deixa a garota em paz, Whitney", uma das outras convidadas murmurou, mas a advertência foi ignorada. Isabelle abriu a boca para se defender, mas sua mente estava um caos. O vestido que ela tanto amava, que carregava as lembranças de sua mãe, agora parecia um fardo. Ela se sentiu esmagada pela opulência ao seu redor, pela crueldade disfarçada de sorrisos e pelas risadas maldosas que ecoavam no salão. De repente, aquele ambiente glamouroso parecia opressor. Ela pensou em sair, fugir para a noite fria e esquecer tudo aquilo, mas algo a manteve ali, congelada no lugar. Antes que pudesse reagir, uma voz grave interrompeu a cena. "O que está acontecendo aqui?" Era Christopher Lancaster. Sua presença dominava o ambiente e a multidão ao redor silenciou de imediato. Ele caminhava com confiança, suas botas de couro fazendo um som leve contra o chão de mármore. Seus olhos percorriam o grupo e pousaram em Whitney, que imediatamente se calou, tentando disfarçar o desconforto. "Estamos só conversando", disse Whitney, rindo nervosamente. Christopher, no entanto, não parecia convencido. Ele olhou diretamente para Isabelle,
que ainda estava visivelmente abalada. Algo nos olhos dele mudou ao observar o vestido. Ele deu um passo em sua direção, como se tivesse sido atraído por uma força invisível. O salão estava em silêncio agora, todos os olhos fixos na cena que se desenrolava. "Esse vestido", disse Christopher, sua voz mais suave agora, com um toque de incredulidade. "De onde você o tirou?" Isabelle, confusa e ainda atordoada com tudo o que havia acontecido, hesitou antes de responder. "Era da minha mãe", disse ela, a voz falhando levemente. "Ela me deu há muitos anos. Eu não sabia que era tão inadequado." Christopher balançou a cabeça, como se mal tivesse ouvido suas últimas palavras. Ele parecia perdido em pensamentos, seus olhos fixos no vestido. O silêncio que dominava o salão agora era quase palpável. Whitney e suas amigas estavam visivelmente desconfortáveis, sem entender o que estava acontecendo. "Não é inadequado", disse ele lentamente, ainda absorvendo a visão diante de si. "É o vestido da minha esposa." Aquelas palavras ecoaram como um trovão silencioso pelo salão. O silêncio que se seguiu às palavras de Christopher era quase sufocante. O ambiente, que momentos antes estava repleto de risadas e conversas, agora parecia congelado no tempo. Todos olhavam fixamente para ele e Isabelle, sem acreditar no que acabavam de ouvir. Whitney e suas amigas se entreolharam, confusas e sem entender a gravidade da situação, mas claramente desconfortáveis com o rumo que as coisas estavam tomando. Christopher, visivelmente abalado, deu mais um passo em direção a Isabelle. Seus olhos estavam fixos no vestido, como se tivessem sido transportados para outro tempo, para outra realidade. Ele não conseguia tirar os olhos do tecido verde, que parecia ser uma peça importante de um quebra-cabeça que ele havia esquecido. Isabelle, por outro lado, ainda estava atordoada pela revelação. Como o vestido de sua mãe poderia pertencer à esposa de um dos homens mais ricos do país? "Esse vestido..." Ele começou, sua voz quase um sussurro agora, mas que ecoou no silêncio pesado do salão. "Esse era o vestido de Amélia, minha esposa. Ela o usou em uma das últimas festas que fomos juntos antes de ela desaparecer." As palavras desaparecer pareciam pesar no ar como uma âncora. Ninguém ousava fazer um som, todos pareciam estar aguardando a próxima revelação. Isabelle, ainda lutando para processar o que estava ouvindo, tentou encontrar palavras. Ela sentiu o coração disparar. "Desculpe, Sr. Lancaster, mas eu realmente não sabia. Minha mãe nunca me contou muito sobre como conseguiu esse vestido. Ela sempre dizia que era um presente de uma amiga." Christopher respirou fundo, passando a mão pelo cabelo, como se tentasse organizar os pensamentos. Ele não parecia irritado, mas profundamente emocionado, como se aquele encontro inesperado tivesse aberto uma ferida que ele mantinha enterrada há muito tempo. Amélia. Ela tinha o hábito de doar seus vestidos e joias para pessoas que conhecia. A última vez que a vi usando esse vestido, ela saiu para visitar uma amiga. Depois disso, ela simplesmente desapareceu. Isabelle sentiu um calafrio subir pela espinha. Tudo parecia surreal. Ela olhou ao redor, notando que todos na festa estavam paralisados, como se tivessem se tornado meros espectadores de um mistério que estava se desenrolando diante deles. Whitney, que até minutos atrás havia ridicularizado Isabelle, agora estava encolhida, sem conseguir dizer uma palavra. Um homem do grupo de convidados mais velhos, que estava perto da entrada do salão, tentou quebrar o silêncio incômodo. "Então, você acha que a garota está ligada ao desaparecimento da sua esposa, Lancaster?" perguntou ele com um tom cauteloso, mas curioso. Era evidente que todos os presentes queriam entender mais da história por trás daquele vestido. Christopher, no entanto, ignorou a pergunta e continuou a olhar para Isabelle com uma mistura de emoções que era difícil de decifrar. Ele não suspeitava de Isabelle, mas sim parecia profundamente tocado por ver o vestido novamente, algo que ele jamais imaginara acontecer naquela noite. Isabelle, sentindo a necessidade de esclarecer as coisas, tentou falar novamente. "Minha mãe,
Ela faleceu há alguns anos. Nunca me disse quem deu a ela o vestido. Talvez tenha sido sua esposa. Mas, por favor, entenda que eu não sabia de nada disso até agora. Christopher assentiu lentamente, como se estivesse tentando processar todas as informações. Amélia era uma mulher generosa. Ela tinha o hábito de ajudar os outros sem pensar duas vezes. Ver você com esse vestido me traz muitas lembranças e também muitas perguntas. É como se ela estivesse presente de alguma forma. As palavras de Christopher eram carregadas de saudade, mas também de algo mais. Havia uma esperança silenciosa em sua voz, uma esperança de encontrar respostas para o mistério que o assombrava por tanto tempo. A comoção começava a tomar conta dos outros convidados. Alguns cochichavam, enquanto outros permaneciam atentos, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Nesse momento, Vivian, a mulher que havia convidado Isabelle para a festa, surgiu entre a multidão. Ela caminhou até Christopher e colocou uma mão em seu braço em um gesto de conforto. Christopher, disse ela suavemente, isso é muita coisa para processar de uma vez só. Talvez devêssemos levar essa conversa para um lugar mais privado. Christopher olhou para Vivian, agradecendo silenciosamente por sua preocupação, mas havia algo dentro dele que dizia que esse momento não podia ser adiado. Vivian, eu sei que isso é inesperado, mas eu preciso falar sobre isso agora. Ver esse vestido novamente é como uma mensagem, um sinal, algo que eu preciso entender. Vivian assentiu com um olhar compreensivo. Ela sabia que a dor de Christopher pela perda de sua esposa nunca havia desaparecido e que esse momento trazia à tona emoções que ele guardara por muito tempo. A atenção de Christopher voltou-se para Isabelle mais uma vez. Você disse que sua mãe recebeu este vestido de uma amiga. Isso significa que talvez, só talvez, essa amiga tenha sido uma das últimas pessoas a ver Amélia. Eu preciso descobrir quem ela era. Isabelle, ainda um pouco atordoada, assentiu. Eu não tenho muitas informações sobre isso. Minha mãe nunca foi muito aberta sobre sua vida antes de eu nascer, mas eu posso tentar descobrir mais se isso puder ajudá-lo. Christopher respirou fundo, parecendo finalmente encontrar um pouco de paz em meio ao caos de emoções que o invadia. Agradeço muito por isso, Isabelle, e sinto muito por você ter passado por aquela humilhação antes. Não deveria ter acontecido, especialmente com algo tão valioso para mim. Isabelle, tocada pela sinceridade de Christopher, sorriu levemente. Eu realmente não esperava que isso fosse acontecer. Tudo isso é muito surreal. Enquanto os dois trocavam essas palavras, a tensão no ambiente parecia finalmente começar a diminuir. Os convidados, ainda chocados com o que presenciaram, começaram a voltar lentamente às suas conversas, embora a história do vestido e o mistério de Amélia estivessem em todas as mentes naquela noite. O salão, que antes estava repleto de curiosidade e murmúrios, agora parecia tomar uma atmosfera mais íntima, quase solene. Christopher, ainda de olhos fixos em Isabelle, parecia estar relembrando cada detalhe de sua vida com Amélia, como se o passado estivesse presente novamente diante dele. Cada plissado do vestido verde trazia à tona uma lembrança dolorosa, mas também uma sensação de esperança. Isabelle, agora um pouco mais à vontade, apesar de toda a atenção voltada para ela, tentou sorrir para aliviar a tensão. Mas seu coração ainda estava acelerado. Ela nunca havia imaginado que uma simples noite, que começou com uma humilhação pública, pudesse tomar um rumo tão inesperado. Sentiu-se como uma peça central em um quebra-cabeça muito maior do que sua própria vida. Os olhos de Christopher brilhavam com uma emoção crua e honesta. Ele não disfarçava o quanto aquele encontro era importante para ele. Amélia sempre foi uma mulher diferente. Christopher começou a falar, desta vez para todos no salão, mas sem tirar os olhos de Isabelle. Ela não se importava com as riquezas, as joias ou os luxos que nosso mundo oferece. Para ela, o valor das coisas estava nas histórias por trás delas. Ela sempre me dizia que uma peça de roupa, uma joia, só tinha importância se estivesse associada a algo maior, a um ato de bondade, a uma memória significativa.
Os convidados, que até então pareciam desconfortáveis ou confusos, começaram a prestar mais atenção. O tom de voz de Christopher era calmo, porém carregado de sentimento, e suas palavras começaram a tocar o coração daqueles que antes observavam com curiosidade. Esse vestido que Isabelle está usando, continuou ele, foi usado por Amélia em uma noite muito especial. Não era uma festa de gala como essa, mas uma pequena celebração com amigos íntimos. Naquela noite, ela me disse algo que nunca esqueci. Christopher, ela disse, esse vestido é o que tenho de mais simples, mas quando o uso, me sinto poderosa, porque ele me lembra quem eu sou. Isabelle sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se as palavras de Amélia estivessem ressoando em sua própria experiência naquela noite. O vestido, embora velho e simples, carregava consigo um poder invisível, uma história que ela agora entendia muito melhor. Christopher fez uma pausa, observando os rostos ao seu redor. Whitney, que ainda estava entre o grupo de amigos, agora parecia encolhida de vergonha. As pessoas que antes riam, agora escutavam com atenção e respeito. O ar no salão havia mudado completamente. Quando Amélia desapareceu, Christopher continuou, sua voz levemente embargada. Uma parte de mim desapareceu com ela. Eu nunca soube o que realmente aconteceu, mas sempre tive a esperança de que algum dia, de alguma forma, encontraria uma resposta. E de todas as coisas é esse vestido que me traz um pouco dessa esperança de volta. Isabelle não sabia o que dizer. Ela apenas ficou em silêncio, permitindo que Christopher continuasse a compartilhar suas emoções. O que começou como uma festa luxuosa havia se transformado em uma confissão pública de dor e perda, mas também de gratidão e nostalgia. Christopher olhou para Isabelle novamente, desta vez com um sorriso leve, quase imperceptível. E esta jovem aqui, disse ele, agora se dirigindo diretamente aos convidados, foi ridicularizada hoje por usar esse vestido. Eu gostaria que todos soubessem que, para mim, esse vestido é um símbolo de algo muito maior. Ele não representa status ou riqueza. Ele representa a bondade, o amor e o valor das coisas simples. E é exatamente isso que Amélia acreditava. Os olhos de muitos convidados estavam marejados. O poder das palavras de Christopher tinha tocado até os corações mais insensíveis daquela festa. Whitney, percebendo o quanto sua atitude havia sido cruel, abaixou a cabeça, sem coragem de olhar para Isabelle ou para Christopher. Em um impulso de coragem, Isabelle finalmente falou, sua voz baixa, mas firme. Eu nunca imaginei que esse vestido tivesse tanto significado. Para mim, ele era apenas uma lembrança da minha mãe, mas agora entendo que ele é muito mais do que isso. Christopher assentiu, parecendo satisfeito com a resposta de Isabelle. Ele deu alguns passos em direção a ela, até ficar ao seu lado, de frente para todos os convidados. Hoje quero que essa festa seja lembrada não pelo luxo, mas pelo valor que damos às pessoas e às coisas que realmente importam. Isabelle, você nos deu uma lição que muitos de nós, aqui, precisávamos aprender. E então, algo que Isabelle jamais esperava aconteceu. O salão, que antes estava mergulhado em um silêncio tenso, começou a aplaudir. No início, eram palmas tímidas, vindas de alguns poucos convidados, mas logo se tornaram uma salva de palmas poderosa e unânime. Todos, desde os amigos íntimos de Christopher até os mais distantes conhecidos da alta sociedade, aplaudiam não apenas Christopher, mas principalmente Isabelle. Ela sentiu seu rosto corar, não de vergonha como antes, mas de uma mistura de gratidão e surpresa. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, e ela tentou disfarçar, limpando rapidamente o rosto com a mão. Os aplausos continuavam, e Christopher, ao perceber sua emoção, inclinou-se levemente para ela e disse em um tom quase paternal: "Você merece isso. Nunca se esqueça disso." Os figurantes ao redor, antes espectadores distantes e passivos, agora faziam parte de algo maior. Era como se a festa tivesse tomado um novo rumo, um novo propósito. Isabelle, que havia chegado sem querer ser notada, agora era o centro das atenções, mas de uma maneira que jamais poderia ter imaginado. Quando os aplausos finalmente cessaram,
Christopher, com um sorriso genuíno no rosto, virou-se para os convidados e anunciou: "Vamos continuar a celebração, mas com uma nova perspectiva." E com isso, a música suave voltou a preencher o ambiente e as conversas começaram a florescer novamente, desta vez com um ar mais leve e acolhedor. Isabelle, porém, sabia que sua vida não seria a mesma após aquela noite. Isabelle permanecia no centro do salão, ainda assimilando tudo o que havia acontecido. O peso das palavras de Christopher e o reconhecimento do público haviam transformado uma noite de humilhação em algo inesquecível. Seu coração batia acelerado e ela se sentia envolvida em uma mistura de emoções, desde o alívio até uma crescente sensação de orgulho. Enquanto o murmúrio das conversas recomeçava ao redor, ela percebeu que as pessoas agora olhavam para ela de maneira diferente, não mais com desprezo, mas com respeito. Whitney, até então a líder da zombaria, estava quieta no canto, seus olhos baixos e o sorriso de arrogância que sempre ostentava tinha desaparecido. Suas amigas que a acompanhavam nas piadas cruéis agora evitavam olhar diretamente para Isabelle. A mudança no ambiente era palpável, e Isabelle, que até então se sentia uma intrusa naquela festa, começava a sentir-se parte daquele mundo, ainda que apenas por um instante. Christopher, ao seu lado, observava tudo com uma expressão serena. Ele sabia que havia dado uma lição importante, não apenas para os convidados, mas também para ele mesmo. O encontro inesperado com o vestido de Amélia havia aberto feridas que ele pensava ter superado, mas também trouxe à tona a força de suas memórias e o valor das conexões que mantinha com o passado. Decidido a não deixar que a noite terminasse em um tom melancólico, ele se virou para Isabelle e, em um gesto gentil, ofereceu-lhe o braço. "Gostaria de ser minha convidada de honra pelo resto da noite?" Isabelle olhou para ele surpresa, ainda tentando absorver tudo o que estava acontecendo. "Eu não sei se sou digna de tanto", murmurou insegura, mas com um leve sorriso nos lábios. Christopher balançou a cabeça com um olhar de compreensão. "Se tem alguém digno, é você. Não só pelo que aconteceu esta noite, mas porque você me lembrou de algo que há muito tempo estava escondido dentro de mim." Ele fez uma pausa, com os olhos fixos nos dela. Às vezes, são as coisas mais simples que trazem os maiores significados. Sem saber exatamente como responder, Isabelle aceitou o braço dele. A música suave preenchia o ambiente, e os olhares ao redor estavam mais gentis e acolhedores. Christopher a conduziu para perto de uma pequena mesa, onde alguns de seus amigos mais íntimos estavam sentados, todos eles agora observando-a com curiosidade. "Esta é Isabelle", disse Christopher com um tom leve, mas com uma profundidade que seus amigos notaram. "Ela trouxe algo muito especial para esta noite, algo que todos nós esquecemos em meio a todo esse brilho e glamour." Um dos amigos de Christopher, um homem mais velho de cabelos grisalhos e óculos finos, sorriu gentilmente para ela. "É um prazer conhecê-la, Isabelle. O que você fez hoje foi nos mostrar algo valioso." Outro dos amigos, uma mulher de cerca de 40 anos, de traços suaves e expressão serena, inclinou-se um pouco à frente. "Nem sempre é fácil ser a pessoa mais autêntica em um ambiente como este. Você foi corajosa." Ela olhou de soslaio para Whitney, que ainda estava desconfortável à distância. Isabelle tentou sorrir, mas ainda se sentia deslocada no meio daquele grupo. No entanto, as palavras gentis estavam começando a amenizar seu nervosismo. Nunca esperei que isso acontecesse", respondeu ela com sinceridade. "Vim aqui apenas para acompanhar uma amiga e agora estou no centro de tudo isso." Christopher, percebendo sua hesitação, deu uma risada leve. "Às vezes, a vida tem um jeito engraçado de nos colocar onde menos esperamos, mas onde mais precisamos estar." Isabelle assentiu, pensando nas palavras dele. Talvez, de fato, houvesse algo maior acontecendo ali, algo que ela não conseguia compreender completamente. A noite estava se transformando de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. Aquele vestido, que antes parecia apenas uma lembrança de sua mãe, agora a conectava com uma história muito maior,
com uma pessoa que ela jamais conheceu, mas cuja vida parecia entrelaçada à sua de alguma forma misteriosa. Enquanto conversavam, a festa continuava ao redor deles. Whitney, que antes irradiava confiança, agora parecia pequena e deslocada. Sentindo o peso de suas próprias ações, ela finalmente se aproximou. O ar entre elas ficou tenso por um momento. Isabelle levantou os olhos, encontrando os de Whitney, e esperou que ela dissesse algo. Whitney hesitou, o rosto dela estava pálido. Eu só queria dizer que sinto muito pelo que fiz antes. Não sabia nada sobre o vestido e não tinha o direito de tratá-la daquele jeito. Houve uma pausa desconfortável. Todos à mesa aguardavam a resposta de Isabelle. Ela poderia facilmente rejeitar o pedido de desculpas, dada a humilhação pública que sofreu, mas ela não era esse tipo de pessoa. Respirando fundo, ela respondeu com calma. Está tudo bem, disse Isabelle suavemente, embora com firmeza. Acho que todos cometemos erros às vezes. Whitney assentiu, claramente envergonhada, antes de se virar e sair em silêncio. O grupo ao redor de Isabelle não fez comentários, mas o clima aliviado deixava claro que todos aprovavam sua generosidade. Isabelle não sentia ódio ou ressentimento. Na verdade, ela estava aliviada por ter lidado com a situação de forma digna. A festa, agora com um tom muito mais acolhedor e leve, começou a seguir em frente. As risadas, as conversas animadas e a música ao vivo tomaram conta do ambiente novamente. Christopher continuava ao lado de Isabelle, oferecendo-lhe um sorriso sempre que havia hesitar, como um gesto de apoio silencioso. Ele sabia que, apesar de tudo, a noite ainda seria lembrada por um momento que transcendeu o luxo e a aparência, e se fixou no coração de todos. Isabelle, por sua vez, sentiu que o peso da noite finalmente se afastava. O que começou como uma experiência traumática havia se transformado em algo inesperado e positivo. Com o ambiente mais tranquilo e a atenção se dispersando, Isabelle finalmente conseguiu relaxar. A música fluía suavemente pelo salão e os convidados estavam imersos em suas conversas, mas ainda havia um brilho de admiração nos olhares lançados em sua direção. Sentada ao lado de Christopher, ela percebeu que, de certa forma, estava começando a se sentir parte daquele mundo, por mais estranho que isso lhe parecesse. Christopher, observando a leveza que agora tomava conta da festa, virou-se para Isabelle com um sorriso sereno. Sabe, Isabelle, essa noite foi muito mais especial do que eu poderia imaginar, e grande parte disso é graças a você. O que aconteceu aqui me fez refletir sobre muitas coisas, e eu gostaria de retribuir de alguma forma. Isabelle arregalou os olhos, surpresa. Retribuir? Eu não fiz nada de especial, Sr. Lancaster. Foi o Senhor que transformou a noite. Ele balançou a cabeça, rindo suavemente. Por favor, me chame de Christopher, e você fez mais do que imagina. Trouxe memórias importantes de volta para mim, e mais do que isso, você me lembrou do valor das coisas que realmente importam. Christopher fez uma breve pausa, como se estivesse ponderando algo maior. Ele olhou nos olhos dela com sinceridade. Eu quero ajudá-la, Isabelle. Isabelle ficou em silêncio por um momento, tentando compreender o que ele queria dizer. A oferta parecia tão grandiosa que ela teve dificuldade em processar de imediato. Ajudar-me? Não sei se entendo. Christopher inclinou-se um pouco mais próximo dela, ainda com aquele olhar profundo de alguém que tem algo importante a dizer. A vida pode ser imprevisível, Isabelle, e às vezes a oportunidade surge onde menos esperamos. Eu vi algo em você esta noite, uma força, uma determinação em como você enfrentou tudo isso. Mesmo quando a situação estava contra você, eu gostaria de oferecer a você uma bolsa de estudos completa para que possa terminar sua faculdade sem preocupações. Isabelle arregalou os olhos de surpresa, quase incapaz de acreditar no que estava ouvindo. O coração dela bateu mais rápido e a sala ao redor dela pareceu se dissolver por um momento. Ela nunca havia imaginado algo assim. Você está falando sério? Sua voz saiu em um tom baixo, quase em choque.
Christopher sorriu calorosamente, vendo a incredulidade nos olhos dela. Totalmente sério. Não há nada que me traga mais satisfação do que ajudar alguém que merece e tem potencial. Eu quero que você se concentre nos seus sonhos, Isabelle, sem as preocupações financeiras. E isso não é tudo. Se preferir, posso oferecer uma posição na minha empresa. O que escolher, a decisão é sua. A mente de Isabelle estava girando. Uma bolsa de estudos, um emprego em uma das empresas mais prestigiadas do país, era uma oferta que muitos dariam qualquer coisa para ter, e ali estava ela, recebendo essa oportunidade em uma noite que começara com uma humilhação pública. Ela olhou ao redor, vendo que as pessoas mais próximas ainda pareciam não acreditar no que estavam ouvindo. Vivian, que estava mais distante, observava a cena com um sorriso discreto. Ela havia sido responsável por trazer Isabelle à festa e agora via que sua decisão havia resultado em algo maior do que qualquer um poderia prever. Isabelle respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Não queria tomar uma decisão impulsiva, mas sabia que essa era uma oportunidade única, uma chance de mudar o rumo de sua vida. O que mais a impressionava não era o tamanho da oferta, mas o fato de que Christopher a via de maneira diferente, não apenas como uma jovem ridicularizada, mas como alguém com potencial. Eu nem sei o que dizer, ela começou, sua voz levemente trêmula. Agradeço muito de verdade. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Christopher assentiu. Não há necessidade de pressa em responder agora. Pense sobre isso. O mais importante é que você saiba que estou aqui para ajudá-la, de qualquer forma que precisar. Isabelle sorriu, ainda sentindo a incredulidade misturada com gratidão. Eu certamente vou pensar, mas só o fato de me oferecer isso já é mais do que eu poderia imaginar. Os olhos de Christopher suavizaram e ele olhou ao redor, como se estivesse refletindo sobre o quanto a noite havia mudado. Não só para Isabelle, mas para ele também. Às vezes, as coisas mais inesperadas têm o poder de mudar nossas vidas, e eu acredito que esta noite foi uma dessas ocasiões. Isabelle assentiu, suas emoções ainda confusas, mas o sentimento de gratidão era inegável. Enquanto a festa continuava ao redor deles, ela sabia que, não importava a decisão que tomasse, sua vida jamais seria a mesma. Por mais surreal que parecesse, aquela noite havia se tornado uma encruzilhada. A noite passava devagar, mas cada minuto parecia trazer uma nova onda de emoção para Isabelle. A oferta de Christopher era quase impossível de se recusar, mas ao mesmo tempo era difícil de acreditar que tudo aquilo estava acontecendo. Sentada ao lado de um dos homens mais influentes do país, ouvindo suas palavras generosas, ela sentia como se estivesse vivendo uma história que nunca teria imaginado para si. Enquanto a música suave enchia o ambiente, ela tentava organizar seus pensamentos. A bolsa de estudos era a chance perfeita para ela focar completamente em sua paixão pela literatura, algo que sempre esteve fora de alcance por causa das dificuldades financeiras. Por outro lado, a oferta de um emprego em uma das empresas de Christopher era uma oportunidade igualmente grandiosa, mas em um campo muito diferente. Isabelle observava os convidados ao redor, as luzes douradas dos lustres refletindo nas taças de champanhe e nos trajes luxuosos. Parecia um mundo distante do seu, e ao mesmo tempo ela estava agora conectada a ele de uma forma que jamais imaginara. Olhou novamente para Christopher, que mantinha uma expressão serena, claramente esperando pacientemente que ela processasse tudo. É muita coisa para pensar de uma vez só, disse Isabelle finalmente, com um sorriso leve e tímido. Christopher assentiu, seu olhar suave e compreensivo. Eu sei que é, Isabelle. Não há pressa. O que importa é que você faça o que for melhor para você. Quero que saiba que essa oferta é um reconhecimento, não um favor. Eu acredito no seu potencial. Aquelas palavras tocaram algo profundo em Isabelle. Ela sempre batalhara por tudo que conquistara, e saber que alguém via potencial nela, especialmente alguém como Christopher, fez com que seu coração se enchesse de uma esperança que ela nem sabia que existia. Mas ainda assim ela hesitava. Sentia-se dividida entre duas direções.
Vivian, que estava conversando com um pequeno grupo de amigos mais distantes, observava a interação de longe, com um sorriso de satisfação nos lábios. Ela sabia que a presença de Isabelle naquela festa havia causado um impacto, não apenas em Christopher, mas em todos que presenciaram a transformação daquela noite. E agora, a jovem estava diante de uma escolha que poderia mudar sua vida para sempre. Sentindo a necessidade de respirar, Isabelle levantou-se lentamente. Acho que preciso de um momento para pensar. Isso é tudo muito inesperado. Christopher levantou-se também, demonstrando respeito pelo momento dela. Claro, aproveite o tempo que precisar. Esta é uma decisão importante, e eu quero que você esteja completamente certa do que quer. Isabelle sorriu em agradecimento e começou a caminhar em direção ao terraço, longe da multidão, buscando um lugar mais tranquilo para processar tudo. O ar noturno era fresco e trazia consigo o som suave das folhas das árvores balançando ao vento. As luzes da cidade brilhavam ao longe e o céu estava claro, pontilhado por estrelas que pareciam mais próximas do que nunca. Sentindo a brisa em seu rosto, ela fechou os olhos por um momento, tentando acalmar a mente. Por que ela estava tão hesitante? Por que, mesmo com uma oferta tão generosa, ela se sentia tão confusa? O eco das palavras de Christopher ainda ressoava em sua mente. Eu acredito no seu potencial. Ninguém nunca havia dito isso a ela com tanta convicção, e esse reconhecimento a fazia questionar o que de fato ela queria para sua vida. Seria o caminho dos estudos, sua paixão pela literatura, que sempre fora seu maior sonho? Ou seria o caminho prático, um emprego em uma das maiores empresas do país, que poderia lhe proporcionar uma vida de estabilidade e segurança? Perdida em seus pensamentos, ela nem percebeu que alguém havia se aproximado até ouvir uma voz suave ao seu lado. Está tudo bem? Isabelle abriu os olhos rapidamente e virou-se. Era Vivian. A mulher estava ao seu lado, seus olhos brilhando com uma mistura de preocupação e curiosidade. Isabelle suspirou, aliviada por ver um rosto familiar. Estou só tentando processar tudo isso, disse Isabelle, passando a mão pelos cabelos, claramente confusa. É uma decisão muito maior do que qualquer outra que eu já tenha tomado. Vivian assentiu compreensiva. Eu imagino que sim. Não é fácil quando tantas portas se abrem de uma só vez, especialmente quando você não estava esperando por nenhuma delas. Isabelle riu levemente. Você tem razão. Nunca imaginei que uma noite como essa poderia mudar tanta coisa. Às vezes essas são as melhores surpresas da vida, respondeu Vivian com um sorriso gentil. Mas você não precisa decidir agora. O que importa é que você siga o que realmente quer. Isabelle olhou para o horizonte, pensando nas palavras de Vivian. Era um conselho simples, mas cheio de verdade. Ela precisava pensar no que realmente queria, no que faria seu coração bater mais forte. E, de repente, percebeu que, por mais tentador que fosse aceitar um emprego estável e grandioso, seu verdadeiro desejo sempre esteve nos livros, nas palavras, na literatura. Acho que já sei a resposta, murmurou Isabelle, quase para si mesma. Vivian sorriu, satisfeita em ver o brilho de decisão nos olhos da jovem. Tenho certeza de que, seja qual for a escolha, será a certa para você. Com o coração mais leve, Isabelle agradeceu a Vivian e voltou para o salão, onde Christopher a esperava, conversando com alguns convidados. Quando ele a viu se aproximar, fez uma pausa na conversa e voltou sua atenção completamente para ela. Tomou sua decisão? Perguntou ele, com um tom de voz gentil e paciente. Isabelle respirou fundo, mas desta vez com mais confiança. Sim, eu tomei. Gostaria de aceitar a bolsa de estudos. Sempre foi o meu sonho me dedicar à literatura e essa oportunidade é algo que eu não posso deixar passar. Christopher sorriu, visivelmente satisfeito com a escolha dela. Fico muito feliz em ouvir isso, Isabelle. Acredito que você fará coisas incríveis. E sempre que precisar, estarei aqui para ajudá-la no que for necessário. Com essa decisão tomada, Isabelle sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Sabia que estava no caminho certo, e o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia cheio de promessas. A escolha de Isabelle
parecia trazer consigo uma onda de alívio e excitação, mas também um leve temor. Ao tomar a decisão de aceitar a bolsa de estudos, ela estava abraçando um futuro incerto, porém cheio de possibilidades. As palavras de Christopher, de que ela faria coisas incríveis, ecoavam em sua mente enquanto voltava ao salão principal. O brilho das luzes e o burburinho das conversas já não pareciam tão distantes. Agora, ela fazia parte daquele mundo, ainda que de uma maneira inesperada. Assim que entrou no salão, percebeu que os olhares ainda estavam voltados para ela, mas dessa vez não havia julgamento ou ridicularização. As pessoas agora viam nela alguém que havia se levantado em meio a um turbilhão de emoções e saído fortalecida. Entre os rostos conhecidos viu Whitney, ainda visivelmente constrangida, mas mantendo distância. Apesar de tudo, Isabelle não guardava ressentimento. Sabia que o comportamento de Whitney era fruto de um mundo que valorizava apenas o exterior, e ela mesma já havia sido vítima desse julgamento. Contudo, agora sentia-se diferente, mais forte, como se a experiência daquela noite a tivesse transformado. Christopher, ao perceber que Isabelle retornava ao salão com uma expressão decidida, abriu um sorriso acolhedor. Ele sabia que, ao optar pela bolsa de estudos, ela havia escolhido um caminho difícil, mas que, no fundo, era o que a faria mais feliz. Ele acenou para que ela se aproximasse. "Fico feliz que tenha feito sua escolha, Isabelle", disse ele, sua voz cheia de encorajamento. "A jornada que você escolheu não será fácil, mas acredito que será a mais recompensadora." Isabelle assentiu, ainda processando a profundidade daquela decisão. "Sei que não será simples, mas sempre quis me dedicar à literatura. Ter a chance de fazer isso sem me preocupar com as despesas. É um presente que nunca achei que receberia." Christopher deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Isabelle em um gesto de apoio genuíno. "Você já provou que tem coragem. O resto será apenas uma questão de tempo e dedicação. Estou confiante de que o mundo da literatura ficará muito melhor com a sua presença." Enquanto os dois conversavam, alguns dos convidados se aproximaram, curiosos para parabenizar Isabelle pela reviravolta impressionante daquela noite. Entre eles estava o homem de cabelos grisalhos que havia demonstrado curiosidade antes. "Me chamo John", disse ele, apertando a mão de Isabelle com um sorriso acolhedor. "Tenho que dizer que sua atitude esta noite foi inspiradora. Muitas pessoas em sua posição teriam saído correndo, mas você enfrentou tudo com dignidade." Isabelle sorriu ainda um pouco sem jeito com tantos elogios. "Obrigada. Foi tudo muito inesperado, mas acho que de alguma forma precisei passar por isso para aprender algo sobre mim mesma." John assentiu pensativo. "É assim que funciona, não é? Às vezes os maiores testes vêm quando menos esperamos, e é aí que descobrimos quem realmente somos." Ao lado de John, uma mulher de vestido azul escuro e sorriso suave também ofereceu palavras de apoio. "Sou Ellen. Só queria dizer que sua coragem em enfrentar Whitney foi algo que todos aqui notaram. Você tem algo muito especial, Isabelle, e eu espero que continue brilhando." Com cada palavra de incentivo, Isabelle sentia-se mais segura de que havia feito a escolha certa. Não se tratava apenas da bolsa de estudos ou da generosidade de Christopher, mas do caminho que ela estava trilhando, um caminho que finalmente estava alinhado com seus sonhos. Enquanto a festa continuava, Vivian se aproximou novamente, trazendo consigo um ar de satisfação. "Isabelle, eu sabia que você era especial desde o momento em que entrei naquele café", disse ela sorrindo. "Eu apenas não sabia até onde essa noite iria levá-la." Isabelle riu aliviada com o tom descontraído de Vivian. "Nem eu, mas agradeço por ter me convidado. Eu nunca teria imaginado tudo isso." Vivian balançou a cabeça levemente. "A vida tem maneiras curiosas de nos surpreender, e às vezes as portas mais importantes se abrem quando menos esperamos." Com a noite avançando e a música preenchendo o ar, Isabelle sentia que, apesar de todas as reviravoltas, havia encontrado algo valioso: a confiança em si mesma e no futuro que estava prestes a construir. Enquanto olhava para o horizonte, ela sabia que seu caminho seria cheio de desafios, mas agora estava pronta para enfrentá-los. Christopher observava à distância,
orgulhoso da jovem mulher que transformara um momento de humilhação em uma noite de renascimento. Ele sabia que o que havia começado como uma simples festa de aniversário se tornara algo muito maior, um ponto de virada para todos ali, mas especialmente para Isabelle. Quando a noite finalmente começou a se dispersar, com os convidados saindo em pequenos grupos, Isabelle sentiu uma mistura de cansaço e gratidão. Ela estava prestes a se despedir de Christopher quando ele a chamou mais uma vez com um sorriso enigmático. Isabelle, antes de você ir, há algo mais que quero lhe dar. Ela parou surpresa, esperando que ele continuasse. Além da bolsa de estudos, disse Christopher, quero garantir que você tenha todos os recursos para perseguir seus sonhos da melhor maneira possível. Então, quero oferecer a você um mentor na área da literatura, alguém que possa ajudá-la a encontrar o melhor caminho nesse mundo. Isabelle ficou sem palavras por um momento. Um mentor? Perguntou ela, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Christopher assentiu. Sim, alguém com experiência e sabedoria para guiá-la. Acredito que com o apoio certo, você poderá alcançar lugares que nem imagina. Com o coração cheio de gratidão e emoção, Isabelle sorriu e, mais uma vez, agradeceu a Christopher. Aquela noite que começou com incertezas e inseguranças, agora terminava com promessas e novas oportunidades. Ela sabia que sua vida jamais seria a mesma e, pela primeira vez, sentia-se pronta para abraçar o que quer que o futuro reservasse. Isabelle acordou na manhã seguinte, sentindo como se estivesse entre dois mundos. A noite anterior, repleta de reviravoltas e surpresas, ainda ecoava em sua mente como um sonho distante. A oferta de Christopher, o apoio inesperado, os aplausos que a transformaram de alguém humilhada a uma figura admirada. Tudo parecia surreal. Ela ainda estava processando a magnitude de tudo o que havia acontecido e o que isso significaria para o seu futuro. Sentada à mesa da pequena cozinha de seu apartamento, Isabelle olhou para o vestido verde, agora pendurado cuidadosamente ao lado da janela. O vestido que, na noite anterior, havia sido motivo de piadas, agora era o símbolo de uma mudança radical em sua vida. Ela sempre soubera que o vestido tinha um valor sentimental, mas jamais imaginara que ele a conectaria a algo tão profundo e significativo. A proposta de ter um mentor ainda a deixava atônita. Não era apenas a bolsa de estudos, mas a promessa de orientação que parecia tão preciosa. Alguém que caminharia ao lado dela nesse novo mundo, oferecendo sabedoria e apoio. Isabelle nunca havia sonhado com tal coisa, mas agora, de repente, esse era o seu novo destino. Com o telefone em mãos, ela viu uma mensagem de Christopher que chegara logo cedo. Ele era conciso, mas sempre gentil. A mensagem dizia: Bom dia, Isabelle. Espero que tenha descansado bem após a noite agitada. Tenho novidades sobre seu mentor. Posso te encontrar esta tarde se estiver disponível. Ela leu e releu a mensagem, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade. Estava pronta para começar essa nova fase, mas não sabia o que esperar. Mesmo assim, respondeu prontamente, confirmando o encontro. Estava disposta a aceitar o futuro que estava se abrindo diante de seus olhos. Naquela tarde, Isabelle se encontrou com Christopher em um pequeno café no centro da cidade. Era um lugar discreto, aconchegante, diferente dos ambientes luxuosos que ele normalmente frequentava. Ao vê-lo sentado em uma mesa de canto, tomando um café e lendo um livro, ela sentiu-se mais à vontade. Quando ele a viu, levantou-se com um sorriso caloroso. Isabelle, que bom que veio, disse ele, puxando uma cadeira para que ela se sentasse. Eu queria conversar com você em um lugar mais tranquilo, longe do brilho das festas. Ela sorriu apreciando o gesto. Agradeço por isso. Acho que ainda estou processando tudo o que aconteceu. Christopher assentiu, seu olhar gentil e compreensivo. Eu imagino. Não é todo dia que a vida de uma pessoa muda de maneira tão repentina, mas eu acredito que mudanças assim podem ser incrivelmente positivas, desde que sejamos capazes de abraçá-las. Isabelle olhou para ele, absorvendo suas palavras.
Ela sabia que estava diante de uma decisão importante, uma que moldaria seu caminho para sempre. Mas mais do que isso, ela estava diante de uma nova fase da vida e estava disposta a enfrentá-la com coragem. "E sobre o mentor que você mencionou?", perguntou ela, ansiosa para saber mais. Christopher sorriu, pousando o café na mesa e cruzando os braços. "Sim, sobre isso. Eu pensei bastante em quem seria a melhor pessoa para guiá-la nesse novo caminho. Alguém que entenda não apenas o mundo da literatura, mas também o que significa trilhar um caminho de autenticidade sem perder quem você é." Ele fez uma pausa dramática antes de continuar. "Então decidi apresentar você a Margaret Lawson." Isabelle arregalou os olhos ao ouvir o nome. Margaret Lawson era uma autora renomada, com vários best-sellers e prêmios literários. Ela era uma lenda no mundo literário, conhecida tanto por suas obras profundas quanto por seu trabalho como mentora de jovens talentos. Isabelle mal podia acreditar no que estava ouvindo. "Margaret Lawson? A escritora?", perguntou ela quase sem fôlego. Christopher riu suavemente ao ver a reação dela. "Sim, a própria. Margaret é uma velha amiga, e quando contei sua história a ela, ela ficou intrigada. Está disposta a conhecê-la, e se vocês se derem bem, pode se tornar sua mentora. O que acha?" Isabelle estava sem palavras. A oportunidade de aprender diretamente com alguém como Margaret Lawson era algo que ela jamais teria imaginado, nem em seus sonhos mais ambiciosos. Era como se as portas de um mundo completamente novo estivessem se abrindo diante de seus olhos. Seu coração batia rápido, uma mistura de excitação e nervosismo. Eu não sei nem o que dizer", murmurou Isabelle. "Isso é inacreditável." Christopher assentiu, entendendo o impacto da oferta. "Eu sei que pode parecer muito de uma vez só, mas eu acredito que você está pronta para isso. E Margaret, com toda a sua experiência, poderá ajudá-la a se encontrar no mundo da literatura sem perder sua essência." Isabelle respirou fundo. Ela sabia que essa era uma daquelas oportunidades que só surgem uma vez na vida e que recusá-la seria impensável. Ao mesmo tempo, havia uma leve sensação de medo. E se ela não estivesse à altura das expectativas? E se falhasse? Mas ao olhar para Christopher e sentir a confiança que ele tinha nela, algo dentro de Isabelle começou a mudar. Ela percebeu que, independentemente dos desafios que viessem, ela já havia superado muito e tinha a coragem necessária para enfrentar o que viesse a seguir. "Eu aceito", disse ela finalmente com um sorriso tímido, mas determinado. "Quero conhecer Margaret Lawson. Quero aprender com ela e me tornar a melhor versão de mim mesma." Christopher sorriu, satisfeito com a resposta. "Estou muito feliz por você ter tomado essa decisão. Vou fazer os arranjos e garantir que vocês se encontrem o mais breve possível." Enquanto tomavam o café e continuavam a conversar, Isabelle sentia-se mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava apenas reagindo aos acontecimentos ao seu redor, mas estava tomando as rédeas de sua própria vida. E, embora o futuro fosse incerto, ela sabia que estava pronta para enfrentá-lo de frente, com determinação e coragem. O encontro com Margaret Lawson era o próximo passo em uma jornada que estava apenas começando. A semana seguinte foi uma montanha-russa de emoções para Isabelle. Depois do encontro com Christopher, ela se preparou mentalmente para conhecer Margaret Lawson, a renomada autora e agora sua futura mentora. Era uma oportunidade que qualquer aspirante à escritora sonharia em ter, mas ao mesmo tempo, Isabelle não podia deixar de sentir um certo nervosismo. Ela se perguntava se estaria à altura das expectativas de uma mulher que havia transformado o cenário literário com sua escrita poderosa e profunda. O encontro com Margaret foi marcado em um café discreto, longe dos holofotes e do luxo das festas. Isabelle chegou cedo, as mãos suadas, e se sentou em uma das mesas perto da janela. O sol da tarde entrava suavemente no ambiente, aquecendo o espaço e trazendo uma sensação de calma que ela tanto precisava naquele momento. Não demorou muito para que uma mulher de presença marcante entrasse no café. Margaret Lawson era exatamente como Isabelle imaginara.
elegante, com cabelos grisalhos bem cuidados e um olhar profundo que parecia enxergar além das palavras. Ela caminhou com graça até a mesa e, ao vê-la, Isabelle se levantou imediatamente. "Você deve ser Isabelle", disse Margaret com um sorriso caloroso enquanto estendia a mão. "Christopher me falou muito sobre você." "Sim, sou eu", respondeu Isabelle, apertando a mão dela com firmeza, mas ainda nervosa. "É uma honra conhecê-la, Sra. Lawson. Li vários de seus livros e eles me inspiraram profundamente." Margaret sorriu, sentando-se à mesa. "Fico feliz em ouvir isso, mas hoje não estamos aqui para falar de mim. Quero saber mais sobre você, sobre sua história e, claro, sobre o que você deseja alcançar com a escrita." O nervosismo inicial de Isabelle foi pouco a pouco se dissipando à medida que a conversa fluía. Margaret era acolhedora, com um jeito que fazia Isabelle se sentir confortável, como se estivesse conversando com uma velha amiga. Elas discutiram literatura, o amor pelas palavras, os desafios da carreira de escritora. E Isabelle compartilhou sua paixão por contar histórias que tocassem o coração das pessoas. Após mais de uma hora de conversa, Margaret colocou sua xícara de chá de lado e olhou Isabelle com seriedade, mas também com um toque de afeto. "Isabelle, vejo um grande potencial em você. Você tem algo raro: autenticidade. Isso é o que falta em muitos escritores hoje. Não escreva para agradar os outros. Escreva para encontrar sua própria verdade. Se você conseguir fazer isso, o sucesso será uma consequência, não um objetivo." As palavras de Margaret penetraram profundamente em Isabelle. Ela sabia que aquele era o conselho mais valioso que poderia receber, e naquele momento sentiu-se não apenas uma estudante, mas alguém pronta para trilhar seu próprio caminho. "Obrigada, Sra. Lawson", respondeu Isabelle com um sorriso sincero. "Eu prometo que vou me dedicar com tudo o que tenho. Esse é meu sonho, e agora, mais do que nunca, estou determinada a realizá-lo." Margaret sorriu de volta e, após se despedirem, deixou Isabelle com uma sensação de confiança renovada. Ela sabia que aquele encontro havia selado o início de uma nova fase em sua vida. Nos meses que se seguiram, Isabelle mergulhou profundamente em seus estudos, com o apoio de Christopher e a orientação sábia de Margaret. A jovem passou a frequentar workshops literários, participou de círculos de leitura e começou a esboçar seu primeiro romance. Com cada palavra que escrevia, sentia-se mais conectada a si mesma, como se estivesse descobrindo camadas que antes não conhecia. Seus dias de garçonete ficaram para trás, assim como os momentos de insegurança. Isabelle agora estava no caminho que sempre desejou, e cada desafio que surgia era encarado como uma oportunidade de crescimento. A amizade com Margaret floresceu e a escritora tornou-se não apenas uma mentora, mas uma figura quase maternal na vida de Isabelle, sempre oferecendo conselhos valiosos e apoio incondicional. Com o tempo, Isabelle completou seu primeiro manuscrito, um romance que falava de esperança, superação e a beleza que existe nas coisas simples da vida. Ela sabia que muito de sua inspiração vinha das experiências que vivera, especialmente daquela noite na festa de Christopher. O vestido verde, agora cuidadosamente guardado em seu armário, era um lembrete constante de onde ela havia começado e como o destino havia conspirado para levá-la até ali. Finalmente, chegou o dia em que Isabelle enviou seu manuscrito para diversas editoras. Havia um nervosismo, claro, mas também uma confiança silenciosa. Ela sabia que seu trabalho era honesto e que havia colocado nele tudo o que tinha. Meses depois, a resposta tão esperada chegou. Uma das editoras mais respeitadas do país havia aceitado publicar seu livro. O e-mail confirmando a publicação foi recebido com lágrimas de alegria e uma onda de gratidão que Isabelle mal podia conter. Ela ligou para Christopher, que a parabenizou com entusiasmo, e para Margaret, que em seu jeito discreto apenas disse: "Eu sabia." O livro de Isabelle foi lançado no ano seguinte e, rapidamente, ganhou atenção. As críticas foram positivas, destacando sua escrita autêntica e sua capacidade de emocionar o leitor. O sucesso, no entanto, não a mudou.
Isabelle continuava a mesma jovem que se emocionava com as pequenas coisas da vida, mas agora com a convicção de que estava no caminho certo. Em uma noite, enquanto autografava seu livro em uma livraria lotada, Isabelle olhou ao redor, vendo o quanto sua vida havia mudado. Whitney, a jovem que a humilhara naquela festa, também estava na fila para pegar um autógrafo, dessa vez com um olhar humilde e arrependido. Isabelle assinou o livro com um sorriso gentil, sem qualquer amargura. Aquela fase estava superada. No final da noite, quando as luzes se apagaram e os últimos livros foram guardados, Isabelle ficou sozinha por um momento, refletindo sobre sua jornada. O futuro ainda era um mistério, mas ela sabia que acontecesse o que acontecesse, estava pronta. O caminho à frente poderia ser desafiador, mas com coragem, ela abraçaria cada momento, assim como havia feito desde o início. Com um sorriso no rosto e o coração leve, Isabelle saiu da livraria, caminhando em direção ao seu futuro brilhante, sabendo que o melhor ainda estava por vir.